circo. Não se procura fazer nada que já não tenha sido exaustivamente repetido antes. Não se mostra ao público nada que não tenha sido previsto e ensaiado até ficar pronto. Malabaristas, trapezistas, acrobatas, todos trabalham para evitar ao máximo o imprevisto, que nas circunstâncias em que eles trabalham seria inevitavelmente o erro. Músicos de orquestra sinfônica também trabalham numa situação limite em termos da dificuldade técnica da peça que estão executando. O desafio ali é fazer uma coisa extremamente longa e complexa, sem cometer um erro sequer, e fazê-lo orquestradamente, em conjunto, cada um desempenhando a sua função específica, entrando na hora certa, saindo, parando de tocar na hora certa, para que entre aquele outro. Tudo isso coordenado, tudo isso previsto, planejado com a exatidão milimétrica. A arte da execução, nesse sentido que eu defino, requer fidelidade constante a um texto, a uma partitura, a um plano ao qual é imperioso obedecer. Esses artistas, eles estão totalmente a serviço da tradição, da transmissão de algo pronto e cristalizado, no qual o público não interfere. O público foi ali para admirar a perfeição da obra pronta. A contribuição pessoal do artista, no caso, reside na capacidade técnica de reproduzir o já existente, o que já vem sendo feito há décadas ou séculos. E reside também no conjunto de aspectos a que nós chamamos o estilo, a interpretação pessoal. Mas isso sempre se dá nos limites da obediência ao já ensaiado. Isso se dá no caso da música sinfônica. Você diz assim, eu gosto muito da Nona Sinfonia, mas não com a Filarmônica de Berlim, e sim com a Filarmônica de Viena, sobre a regência de fulano e tal. Porque tem mais alma, tem mais sentimento, tem mais envolvimento, tem mais isso, tem mais aquilo. Então existe essa leitura pessoal. Agora, se você for ver, é em cima de um texto, de uma partitura, seguida a risca. Gostamos disso, porque isso parece mais bonito do que a vida. É tão organizado, é tão perfeito, é tão profundo, é tão transcendental. Isso nos dá a sensação de que existe ordem no universo. Porque o que mais nos apavora no universo é imaginarmos que tudo isto que está aqui acontece por acaso, que não foi planejado por ninguém, que não é intenção de ninguém, que nada disso tem significado. E daí nasceram todas as teorias do teatro do absurdo, a literatura do absurdo, as filosofias do absurdo do século XX. Nós precisamos acreditar que isto aqui não é absurdo, que isto aqui não é gratuito, que nada disso aqui acontece por acaso. E a perfeição de certas obras de arte nos dá essa tranquilidade, ou pelo menos essa ilusão passageira de que existe ordem no universo, e que talvez uma das nossas funções no universo como seres humanos seja trazer um pouco de ordem a algo que, se deixado entregue a si próprio, se transformaria no caos. Mas existe, por outro lado, isso que eu chamo de as artes do improviso, que são aquelas que partem para o extremo oposto. O seu objetivo é levar para diante da plateia um certo número de elementos prontos e ensaiados. E a partir deles, criar outros elementos, valendo-se do clima de excitação emocional provocado pela resposta do público. Ou valendo-se dos estímulos imprevistos que os próprios artistas lançam uns para os outros no transcorrer da performance. Ou valendo-se das interferências propositais ou involuntárias, tanto da plateia quanto do ambiente onde se dá a apresentação.
É isso que distingue, por exemplo, um concerto de jazz de um concerto de música erudita. No concerto de música erudita, nós temos quase sempre a certeza de que quando começa aquela peça já conhecida, a sonata, a sinfonia, o noturno, isso, aquilo, nós vamos ouvir as mesmas notas na mesma sequência, as mesmas partes, os mesmos movimentos, primeiro movimento, segundo movimento, terceiro, quarto, quinto, com interpretações pessoais, a partir da emoção, do talento, da sensibilidade de cada instrumentista ou de cada regente. Mas vamos ouvir aquilo que ouvimos em outras execuções. Então a gente pode até comparar esta execução da Quinta Sinfonia de Beethoven, aquela execução da Quinta Sinfonia de Beethoven que vimos em Nova York há tantos anos atrás, com uma orquestra de Praga, coisa parecida. Estamos comparando a mesma obra. Quando você vai para um conjunto de jazz, os músicos estão lá para tocar alguns temas, algumas canções que são os estándares, alguns clássicos, mas estão lá também para inventar coisas que nem eles mesmos sabem o que vai ser. Quando cada um pega sua guitarra, seu teclado, sua bateria, seu trompete, e sai, se caminhando para o teatro ou para o bar onde vão tocar, eles não sabem exatamente, eles sabem algumas coisas, mas não sabem o que vai rolar, o que vai acontecer depois dessas coisas. Então começando com o pessoal de fora, há poucos instantes com os jornalistas. Então é como se eu fosse, por exemplo, um músico de jazz que estivesse aqui para dar uma palestra em Belo Horizonte. Nunca tivesse vindo em Belo Horizonte. Minha primeira vez no Brasil, nem falo português. Sou um guitarrista de jazz, vim fazer uma palestra. E de noite o pessoal me leva num desses bares aqui da Savassi. Eu chego lá com os amigos que fiz, com o pessoal do evento, e estou tomando uma cerveja e alguém me chama ao palco para tocar com aqueles músicos. Temos aqui músico crioulo de New Orleans que veio tocar jazz pra gente aqui. E eu subo lá, vou pegar uma guitarra onde eu nunca toquei, olhar para uns caras que eu nunca vi na minha vida e vou tocar alguma coisa com eles. Aí eu digo, manda um tema aí. Aí o cara senta, o teclado começa. Pam pam, aí eu pego a guitarra. O cara está vindo aqui pela primeira vez na vida. Ele não combinou nada com ninguém. Ninguém ensaiou. Ninguém preparou. Mas quando ele senta ali e pega no instrumento para improvisar, ele tem por trás o quê? Uma tradição. Ele tem por trás uma ciência aprendida com muitas horas de prática, que faz com que ele tenha coragem suficiente para reconhecer as notas, reconhecer as sequências harmônicas, ele conhece o instrumento dele e o resto seja o que Deus quiser. E pode ser uma noite maravilhosa de música, pode ser uma noite banal. Porque o fato de ser improvisado também não quer dizer que seja uma maravilha, não. Improvisa-se muita coisa ruim, improvisa-se muita besteira. Se vocês virem uma cantoria de dois repentistas nordestinos, eu diria que 80% são versos banais, 15% são versos muito bons e 5% são versos de gênio. Isso ao longo de uma noite que começa 9 da noite e vai terminar lá por 1, 2, 3 horas da madrugada. Então nem tudo é acerto numa arte que se faz no improviso. Por isso mesmo, grande parte do que se faz na arte do improviso é descartável. Por isso mesmo, porque foi feito na hora, ninguém teve tempo de preparar, ninguém teve tempo de ensaiar, aquilo foi uma tentativa. Eu comparo muito a arte do improviso, a cantoria de viola dos cantadores nordestinos, a um jogo de futebol, onde o pessoal fica o tempo todo tentando fazer um gol. Tenta, depois de 30, 40, 50, 70, 60 minutos, consegue, faz um gol. E aquilo aqui determina a vitória do time. Então muitas vezes eu já vi em cantorias de viola, quando você sentava às 9 horas da noite, os caras começavam a cantar besteira.